Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Se você está pronto, diga que estou pronto. Para mim, falar no Dia dos Pais, eu vou ser bem sincero, talvez eu seja até transparente demais com você. Eu fujo. Eu percebi, eu fiz um levantamento que a última vez que eu preguei no Dia dos Pais foi em 2017. Eu evito de falar nessas datas porque, diferente de algumas pessoas que tiveram seus pais dentro de casa e que têm os seus pais próximos, a minha experiência não foi tão saudável na minha infância. Meu pai sai de casa com 5 anos de idade, eu volto a ser amigo do meu pai aos 14 anos só. Até os 14 anos a gente praticamente não se conhece, se fala uma vez por semana, de acordo com a visita determinada pelo juiz, e aos 12 eu começo a tentar me afastar do meu pai, e aos 14 meu pai senta e pergunta por que eu não gosto dele, e eu digo claramente os pontos do que eu não gostava do meu pai, os exemplos que eu não gostava, e meu pai diz, olha, vamos fazer um resgate disso, e a gente começa a se tornar amigo. Então eu não tenho essa referência. Para mim é muito difícil pregar nessa data, porque algumas pessoas têm aquele modelo do pai próximo dentro de casa, mas não foi assim que a minha vida foi constituída. Mas hoje eu quero falar de um assunto que está tocando muito meu coração nesses últimos dias e tudo isso que nós estamos vendo no mundo, que é sobre paternidade. Acho que é um tema tão importante para nós hoje, sobre paternidade. O que é essa paternidade? Se você está pronto, Êxodo 4, 24 a 26, diz assim: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Fique sua Bíblia aberta. Esse é um texto na Bíblia que tem um hiato. Você lembra que Moisés foi chamado por Deus através daquela sarça ardente, e nesse chamado Deus diz, olha, eu te levanto, eu vou te enviar. Moisés fala que não quer ir, ele diz que ele não sabe falar, que quem é ele, quem é Deus, e ele entra num processo com Deus, dizendo, eu não tenho como ir para lá. Aí ele aceita o chamado, e ele vai falar com seu sogro Jetro. Jetro é um sacerdote em Midian, e ele diz, olha, eu tive uma experiência com Deus, Deus da minha terra, meu Deus, e ele falou comigo para que eu voltasse, e Jetro então diz para ele ir. E Moisés prepara a família dele, prepara a esposa e o filho, e vai voltar para o Egito para começar um processo de libertação debaixo de uma obediência da palavra de Deus, debaixo de uma obediência da palavra de Deus. E nesse caminho, nesse processo, a Bíblia abre 3 versículos para dizer mais ou menos o que vai acontecer nesse processo. 2 versículos para o que vai acontecer. Numa hospedaria, no caminho que eles estão fazendo para o Egito, o Senhor foi ao encontro de Moisés, após Moisés aceitar o chamado, após Moisés compreender o propósito, após Moisés jogar as desculpas fora, após Moisés dizer que não ia mais ficar escondido no deserto, e procurou matá-lo. Que coisa, que situação é essa? Mas Zípora pegou uma pedra afiada e vai fazer uma cirurgia. Zípora, a esposa de Moisés, ela vai fazer uma cirurgia no meio do deserto. Ela não tem uma faca, ela tem uma pedra afiada, e ela vai até o filho dela e cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Foi só nesse momento que Zípora, preocupada, abandonou a sua casa, deixou a sua terra, deixou sua parentela, está seguindo para uma terra que ela não conhece, seguindo o seu marido, ela não pode abandoná-lo, não pode deixá-lo, e de repente ela percebe que Moisés está tendo ali um ataque, alguma coisa está acontecendo com ele, o anjo do Senhor foi até lá e ele está para morrer, foi para matá-lo. E o texto quer dar a entender que Moisés está passando algum problema grave. E Zípora entende que é porque Moisés não se colocou debaixo da aliança do Senhor, os seus filhos. E ela vai lá e faz a circuncisão.
Falar sobre paternidade nesses dias é um tempo difícil, porque a gente não entende muito bem a importância da paternidade. Existe uma situação, uma ideia de que a paternidade, a ideia do homem como pai e responsável pela sua casa, não ser algo importante. Parece que a nossa sociedade hoje, ela coloca que nós pais somos coadjuvantes de uma história e quem cuida mesmo da casa são as mulheres e os nossos maridos só ajudamos. Isso tem muito a ver com a nossa formação social. E eu queria falar um pouco sobre isso com você, para abrir seus olhos, para você entender essa pressão que a gente passa sobre a nossa formação como nação brasileira. Nós, como nação brasileira, perdemos 3 momentos, fomos castigados 3 momentos, o inimigo entrou na nossa nação em 3 momentos, destruindo a paternidade. O primeiro momento que a nossa nação ela vai ser formada pelos portugueses que invadem aqui e começam a dominar essa terra, eles vão criar uma nação sem pais. Se você já fez um pouco de estudos sobre a criação do povo brasileiro, você sabe que o povo brasileiro vai ser formado pelas capitanias hereditárias, onde os portugueses dividem pedaços de terra enormes, e eles têm que dominar, conquistar ou povoar esse pedaço de terra, para que outros povos não venham e tomem e dividam o Brasil. E a maneira como o português vai fazer isso é fazendo filho. Ele vai espalhar a semente dele por essa nação, fazendo filhos com índios, com negros, e não reconhecendo nenhum desses filhos. Não dando autoridade de filhos, não dando nome de filhos, criando até sobrenomes para esses filhos, e que fossem diferentes do nome deles, para que eles não tivessem herança nenhuma, não tivessem direito nenhum de filhos. Há um caso, por exemplo, de um nome que foi dado na Bahia, que chama Silva, muitos aqui têm esse sobrenome, onde um homem só, que deu o seu nome de Silva, para 500 filhos, sem que ele assumisse nenhuma paternidade. Esses filhos vão ser gerados sem pai, e eles vão criando uma geração de jovens, de famílias, que não têm estrutura, que não conhecem a paternidade. Esse é o primeiro momento que o inimigo vem e destrói a nossa nação, diferente daquilo que você vê nos filmes americanos, dos pioneiros. Nossa colonização foi uma colonização severa, de destruição. A segundo momento que a história diz que nós perdemos a paternidade, onde há um recuperar, há um começo, há uma nova ideia sobre paternidade, o inimigo vem de novo e destrói a nossa nação, causando uma maldição sobre família e paternidade. A ideia de se libertar, e é muito importante que você entenda o que eu vou dizer agora, a ideia de libertar os escravos era muito importante, isso é uma vergonha mundial, uma vergonha da nossa nação, mas criaram uma lei chamada Lei do Ventre Livre. Já ouviram falar dessa lei? Nessa lei, as crianças que nascessem dentro de uma senzala, ou seja, as mães que ficassem grávidas, o ventre era livre, ou seja, as crianças não poderiam ser escravizadas. E, mais uma vez, os homens pegam aquelas crianças e colocam na rua. Tiram dos seus pais porque elas não querem sustentar, gastar, ter despesas com crianças que não poderiam ser escravas. Essas crianças são jogadas nas estradas, são jogadas nas beiras dos rios, e os quilombos são formados para que possa ser cuidado dessas crianças. Pessoas ali começam a tentar cuidar. Mais uma vez, a nossa geração não tem paz, nossa nação não tem família. Em 1960 começa mais ou menos uma explosão demográfica no Rio de Janeiro, e essa é a 3ª vez onde a paternidade é destruída. Pessoas começam a vir do Nordeste para trabalhar no Rio, nas construções, e nesse momento não tem onde morar, e vão morar em comunidades que vão se formar as grandes favelas do Rio de Janeiro, e lá as famílias são deixadas no Nordeste, e pessoas começam a viver ali com outras famílias, e são abandonados os filhos, e é o 3º momento que a nossa nação quebra a paternidade. Deixa eu dizer por que eu falei tudo isso. Paternidade é importante, paternidade dá destino.
Paternidade determina, e quando eu falo paternidade, eu não estou falando só da posição do pai, mas a família dá destino para seus filhos. A mãe e o pai junto têm papéis importantes, e elas vão determinar o crescimento e a saúde emocional dos filhos. Há pesquisas aí que você vai ver que muitos de nós que estamos aqui, e gente está assistindo a gente, não foi criado pelos seus pais, foi criado pelos seus avós, ou foi criado pelas suas mães, como eu. E essa é uma situação, um problema que se repete. Quando eu olho isso, eu vejo a minha família. Meu pai nasceu de uma família, basicamente como eu contei para vocês agora. Meu avô verdadeiro, o avô que eu nunca conheci, ele tinha várias esposas em várias cidades. Uma esposa em Jaú, uma esposa em São Paulo. Ele forjava documentos para casar com as mulheres. Eu não sei quantos assistiam um filme antigo que chamava Cacheiro Viajante, que a pessoa tinha famílias em várias cidades. Lembra desse filme antigo? Meu avô era esse cara. Ele era um cacheiro viajante. Ele viajava e fazia famílias. Mas quando a minha avó descobriu, temente ao Senhor, ela descobriu que aquele documento que ela tinha não era um documento verdadeiro, e ela não era casado, e meu avô tinha uma outra família, inclusive com nomes semelhantes do meu pai, com filhos com nomes iguais, lá em Jaú. Nós nunca conhecemos essa família, e meu pai então vai ser criado embaixo de uma casa, onde o meu avô que eu conheci, o avô Aldo, pai do pastor Joel, foi o único avô que eu conheci por parte de pai, vai assumir essa criança com 5 anos de idade. Depois isso vai acontecer de novo na minha casa, quando meus pais se separam, e aos 5 anos de idade, de novo meu pai sai de casa, e começa-se uma outra geração, uma outra situação, onde meu pai não tinha um exemplo, meu pai não tinha um modelo, e ele não podia copiar. Mas aqui vem a palavra que eu quero liberar para você. Um dia a graça de Deus entrou na sua vida, a bênção de Deus chegou na sua casa, e todo o ciclo de maldição se quebrou, e todo o ciclo de destruição se quebrou. Quem pode dizer amém por isso, querido? Eu não sei se a nossa nação é uma nação sem pai, como diz a história, ela é, mas isso não me importa, porque pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, essa maldição se terminou, e começa um ciclo de graça, começa um ciclo de bênção, começa um ciclo de vitória, começa um ciclo de restauração a partir da sua casa, a partir da sua vida. Se você crê, diga glória a Deus por isso. Aqui no texto que eu li, Moisés, ele aceita o chamado de Deus, e ele vai então a caminho do chamado, mas ele deixa de lado alguns detalhes que são importantes. O primeiro detalhe é que Moisés tinha sido criado no Egito, e no Egito ele tinha sido formado. Depois ele vai morar anos em Midian, mas não com o povo de Israel. Mas Moisés sabia da aliança, ele conhecia a aliança de Deus, ele conhecia a aliança que Deus havia feito há muito tempo atrás com Abraão. Deus havia chamado Abraão e dito assim: a partir de você eu vou fazer uma grande nação, e você vai ser aí meu povo, vocês vão ser o meu povo, e a marca dessa nação é que vocês vão ter uma aliança comigo, e os meninos devem se circuncidar, devem ser marcados para registrar que estão debaixo da minha cobertura, debaixo da minha graça. Mas Moisés não se importou com isso, ele não deu importância a isso. Então, quando ele está no caminho, Deus diz a ele: ei, espera um pouquinho, Moisés, você está me obedecendo parcialmente, você não está me obedecendo completamente, porque a sua família não está debaixo da minha aliança, você não colocou seus filhos debaixo da minha aliança. E aqui está a palavra que eu quero liberar para você, meu irmão querido. Nós pais colocamos os nossos filhos debaixo da aliança do Senhor, é nossa responsabilidade colocar os nossos filhos debaixo da graça de Deus. É isso que Deus está dizendo nessa palavra. Não importa se você conhece um pouco da palavra, não importa se você está obedecendo parte, você precisa se entregar completamente, você precisa colocar toda a sua casa debaixo da graça de Deus, porque a partir de você, Deus começa uma restauração, Deus começa um novo ciclo, Deus começa um novo tempo de autoridade. Quem pode dizer amém? Então um dia na minha vida, quando eu vi todas essas histórias, eu disse para mim mesmo: a partir de mim acabou, porque eu estou debaixo de uma aliança, debaixo de uma graça, e toda a maldição foi quebrada na cruz. Aleluia.
Eu quero saber se alguém pode dizer glória a Deus por isso aqui. Você está debaixo dessa graça, você está debaixo dessas bênçãos. Então, ainda que você não tenha ou você tenha tido, não importa. O que importa é que Deus, através da sua graça, te trouxe para dentro da família dele e disse: olha, você agora é meu e eu vou começar de você uma geração. A partir de você eu quebro maldições, a partir de você eu quebro cadeias, a partir de você eu começo uma bênção geracional. Vai vir de você para o seu filho, para o seu filho e para o seu neto. Essa foi a palavra que eu acreditei e que me sarou. Me sarou porque eu entendi que eu não posso resolver os problemas do passado, eu não posso resolver os problemas da minha nação, mas pelo sangue, diga comigo, sangue da nova aliança, eu estou debaixo da graça, não da maldição. Olha o que o texto vai dizer para nós. Ele diz que Zípora, olhando para tudo aquilo, ela foi e cortou o prepúcio com uma pedra. Eu fico imaginando essa cirurgia no deserto, terrível que deve ter sido isso. Mas ela joga o prepúcio, o sangue, ela joga o sangue com o prepúcio nos pés. Sangue. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi pago com sangue, para que você tivesse vida e vida em abundância e vida plena. Foi o sangue que nos trouxe debaixo da graça. Então, se você teve esse papai maravilhoso, glória a Deus pela tua vida e glória a Deus pela tua família, porque o teu pai começou a quebrar esse ciclo. Se você não teve, a partir de você, o sangue de Jesus quebrou toda a maldição e transformou toda a maldição em bênção. Porque pais dão destino aos seus filhos, porque pais estão dizendo para os seus filhos qual é o caminho, qual é o caráter, aonde deve ser andado e de que maneira deve andar. Por isso Deus está dizendo: você precisa colocar sua família debaixo da aliança. Moisés, você obedece, mas não obedece tudo. Você está deixando responsabilidades para Zípora que são suas. O texto fala que Zípora fica brava e diz assim: você para mim é um homem de sangue. E essa é uma questão judaica difícil de entender, porque Zípora está fazendo o papel do homem. Quem devia fazer esse tipo de trabalho era o homem, e não a mulher. E ela diz: você para mim é um homem de sangue, porque você não está cumprindo o seu papel. Toda vez que nós negamos o nosso papel espiritual de cabeça, de líder, de família, de buscar essa aliança com Deus, nós estamos negando essa paternidade que Deus nos deu, estamos transferindo a nossa responsabilidade para as nossas esposas, e nós estamos trazendo dor para dentro de casa. Eu vou repetir, estamos trazendo dor para dentro de casa. Eu sei, eu vou falar como homem. A gente tem tanta responsabilidade, tem tantas preocupações, tem tantas coisas para resolver, e ainda tem que se preocupar com isso, com criança, com cuidado. Tem, você é o pai, e você coloca a sua família debaixo da graça de Deus. Eles vão seguir o seu exemplo. Ah, mas pastor, nós estamos numa pandemia, eu estou com tantos problemas. É agora que você vai demonstrar a graça de Deus pela tua conduta como pai. Moisés obedeceu parcialmente, mas não foi o suficiente. Ele precisava colocar a família dele para dentro da presença de Deus. Quando o teu filho vê você orar, quando o teu filho vê você clamar, quando o teu filho vê você buscar a presença de Deus, quando nós como família estamos juntos adorando, nós geramos uma geração restaurada, uma geração curada. Ah, meu querido, se tem uma coisa que eu amo é ouvir as pessoas dizerem para mim: sabe, pastor, você parece um pai, porque eu não tive um pai dessa maneira, mas quando você diz isso, é porque eu vejo em mim que Deus já começou um ciclo novo de restauração, assim como começou na tua vida um ciclo de restauração. Às vezes ele usa um amigo, às vezes ele usa um mentor, às vezes ele usa um pastor, às vezes ele usa um colega da igreja, uma pessoa que você conhece. Deus usou muitas pessoas da minha vida para restaurar, mas o dia que eu entendi que, embora eu não tivesse tido aquele pai em casa, ele
Ele, pela sua graça, me sustentou, me cuidou. Esse ciclo terminou. Deus começou um ciclo novo de graça e de bênção sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus, meu irmão. Ponha isso na sua cabeça. Que privilégio é você começar uma geração onde os seus filhos serão a herança do Senhor, onde eles serão flechas na sua aljava, onde eles vão viver embaixo de uma aliança que você recebeu e vão seguir o teu Deus, porque vem em você a presença de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado. Eu não posso corrigir os erros do passado, mas eu posso ver a graça de Deus em quebrar as maldições que estão para vir. Ele quebrou essas maldições, transformando todas essas maldições em bênção por meio do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Porque quando a gente pensa assim, nós ficamos olhando para trás dizendo assim, mas como é triste, né? Olha, podia ter tido isso, podia ter tido aquilo, podia ter sido assim. Não foi. Mas o que foi é que Deus sustentou. Deus te trouxe até aqui. Deus te colocou debaixo da graça dele. Moisés precisava estar debaixo dessa aliança para ensinar os seus filhos a se colocarem debaixo da aliança de Deus. E é isso que Zípora vai fazer. Ela vai tomar esse papel e vai colocar a família dela num novo ciclo de restauração. Talvez ela nem... É interessante porque Zípora não era do povo de Israel e talvez ela tivesse ouvido falar. Como é que ela sabia disso? Quem ensinou ela? Quem contou para ela da circuncisão? Entende? Moisés sabia da responsabilidade. Mas Deus, tem uma coisa que Deus me ensina nesse texto, é que você não pode liderar pessoas se você não estiver disposto a ser o exemplo. Moisés não podia ter autoridade para falar com aquele povo se ele não tivesse na posição correta. Ele não poderia falar para aquele povo, olha, é assim que Deus é, se ele mesmo não colocava a sua família debaixo da autoridade de Deus. Deus vai ensinar para a gente algo sobre liderança aqui. Você quer liderar? Você precisa começar com você. Você quer que a sua família seja uma família bendita? Você precisa começar com você. Você não pode transferir isso para outra pessoa, porque você só pode levar as pessoas aonde você já foi. Se você não foi, elas não vão poder seguir você. Se você não sabe como é, você não vai poder levá-las até lá. Por isso Deus vai levar Moisés nessa situação para que ele aprenda, para que ele mostre na atitude dele que ele é um líder de verdade. Isso fala comigo porque às vezes nós queremos que os nossos filhos aprendam acerca do que nós achamos que é o correto, somente ouvindo a gente dizer, não faça isso, isso não é legal, você precisa orar, mas o teu filho precisa ver você orando, o teu filho precisa ver você adorando. O que mais me ensinou na minha vida não foi o que eu ouvi o meu pai falar, mas foi o que eu vi o meu pai fazer. Eu aprendi mais com o que o meu pai fazia do que com o que o meu pai falava. Porque o pouco tempo que eu tinha com o meu pai era de 1h30 por semana. 1 hora no máximo. O tempo que o juiz determinou. Mas eu vi meu pai fazendo as coisas que formaram e imprimiram em mim o caráter. Me lembro uma vez que eu era muito pequeno e aquilo imprimiu na minha vida uma mensagem sobre postura, sobre família. Meu pai já era separado e ele estava sentado numa mesa comigo, minha irmã e o meu irmão Dudu. E eu não lembro onde era porque eu era muito pequeno. E eu sei que uma mulher se aproximou e sentou na mesa do lado e começou a assediar o meu pai, fazer caras, gestos, jogar cabelo. E todo mundo começou a rir, meus irmãos começaram a rir. Eu comecei a não entender o que era aquilo. Então meu pai se levantou, foi até a mesa daquela mulher e disse assim: você me respeite, eu estou com os meus filhos aqui. Meu pai sentou e disse assim: vocês precisam aprender algo agora. E começou a nos ensinar sobre postura, sobre hombridade. Foi a primeira vez que eu aprendi na minha vida que homens que são homens não precisam aceitar todos os convites que recebem. Acho que não deu para entender. Deu para entender? Porque até então o que eu tinha aprendido na rua é que homem tem que aceitar todos os convites que recebe. Pai imprime
caráter, para imprime destino. O que você faz é mais importante do que você manda eles fazerem. Então, a Bíblia vai dizer que Zípora pega aquela faca, aquela pedra, e ela vai fazer a cirurgia, fazer o cuidado que Moisés não teve. E o que me chama a atenção é que, após Moisés ter aceitado o chamado de Deus, ter dado todas aquelas desculpas, após Moisés ter dito, tá bom, Senhor, eu vou, Deus quer matá-lo. Essa é uma questão que muita gente vai ler esse texto e vai falar, não estou entendendo. Por que Deus exigiria tanto de Moisés? A gente tem uma ideia de que o sentimento nosso de homens é mais ou menos assim. Nós já estamos fazendo tanto para Deus que não importa se eu obedeço ali ou aqui. Eu não sei se você como homem já pensou assim, mas eu já pensei, eu já estou fazendo tanto para Deus, que se eu não cumprir se eu não seguir esse exemplo, se eu não fizesse, estou cansado, estou cheio de problema, estou cheio de coisa. Mas é interessante que nesse texto aqui, Deus fala assim, olha, não é o fato de você me obedecer em parte, eu preciso que você me obedeça integralmente, de todo o seu coração. Que você se submeta à aliança completa, para que você possa ser o líder dessa nação. Quando eu olho para isso, eu acredito que passar por isso, aprender isso com Moisés, é mostrar para nós que como pais, nós temos os nossos desafios, e como homens nós temos os nossos desafios, sobrecarga, pensamentos, dificuldades. Essa história que homens não choram é mentira, homens choram. Mas a gente precisa entender que Deus quer começar a partir de nós uma geração de bênção, de transformação e uma geração restaurada. Deus tem restauração para você. Conversava com um amigo agora há pouco e ele estava me contando que o pai dele abandonou a família dele. E todos os problemas que eles tiveram como criança, o pai agora tem uma nova família, com filhos da idade que eles tinham quando o pai abandonou a família. E os problemas que os irmãos dele dessa segunda casa estão tendo, são os mesmos que eles tiveram, porque o ciclo não quebrou. Você não entendeu, né? Ele tinha uma família, ele abandonou essa família, os filhos tiveram uma série de problemas, e agora ele tem uma nova família, com filhos nas mesmas idades, e o ciclo está reproduzindo. E ele disse, o meu irmão caçula é idêntico, esse meio irmão caçula é idêntico ao meu irmão caçula, porque meu pai reproduziu tudo aquilo que ele reproduziu em nós, nessa nova família. Mas a palavra que Deus me deu é essa: eu sou o Deus que quebra esse ciclo de maldição na sua vida. Eu sou o Deus que começa a partir de você um processo de restauração. Uma coisa bonita que meu pai fez, me dá mais 5 minutos, uma coisa bonita que meu pai fez. Aos 14 anos meu pai senta comigo e eu digo para ele assim, não gosto de você, não te respeito, você não me representa, e eu queria saber se a gente podia liberar esse negócio aqui que o juiz mandou fazer. Meu pai faz uma coisa que me marca, ele diz assim, você tem toda a razão. Ele não briga, ele não fica bravo, você está certo, eu sou esse cara aí. Meu pai faz 50 anos nesse dia, e ele diz para mim, a partir de agora, eu vou ser um pai para você. E ele é um pai para mim. Até os meus 40 anos ele se torna meu melhor amigo. Eu vou dizer uma coisa que vai chocar você, mas eu preciso dizer. Talvez meu pai não morasse em casa, mas a partir daquele momento, ele entendeu que ele precisava quebrar um ciclo do meu avô, dele, na minha vida. Mesmo não morando em casa, ele quebrou um ciclo. Tivemos tantas brigas. Me lembro de sentar no restaurante onde a gente se encontrava e dizer para ele, fala, vai. Era uma tortura. Mas 2 anos depois nós éramos grandes amigos. Fiz tanta coisa escondida do meu pai. Comecei a trabalhar escondido, comprei carro escondido. Porque meu pai não podia, achava que o filho não tinha que trabalhar até os 18 anos. Mas Deus fez um resgate. Porque Deus tem restauração para nós.
Quantos creem, digam amém por isso, querido? Deus tem. Agora, quando a gente enxerga que os nossos filhos vão ter o destino, vão ter o sucesso a partir daquilo que você facilita na vida deles, olha o que vai acontecer aqui. Quero ler uma outra história para você em Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 7. Essa é uma história que passa desapercebida por muita gente. Nós falamos muito sobre José. José, o governador do Egito, José, o que levou a família dele a ser restaurada, mas nós esquecemos que José tinha um pai, e o pai de José era Jacó. Gênesis 33, versículo 1 e 7 diz assim: você está pronto, irmão? Quem está pronto, diga amém. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, só para você lembrar, Jacó tinha enganado seu pai, roubado a primogenitura, fugido para a casa do seu tio Labão, constituído família, prosperado, e agora ele está fugindo de Labão, saindo da terra de Labão, e voltando para sua casa, e no processo ele sabe que ele vai se encontrar, vai passar por Esaú, seu irmão, e é nesse momento que ele está tenso, ele está com medo, ele não sabe o que vai acontecer. O texto diz de atitudes que ele faz para apaziguar a ira do irmão. Ele manda presentes, e ele fica sabendo que o irmão está vindo, ele manda batedores para saber onde está o irmão, e ele fica sabendo que o irmão está vindo com um exército de 400 homens, 400 pessoas. Ele divide a família, ele coloca uma parte ali, uma parte aqui, para ver se ele consegue salvar alguém, e o texto diz aqui: dividiu as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas. Note a palavra crianças. Dividiu as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas. Colocou as servas e os seus, note a palavra, filhos, à frente. Pegou seus filhos e colocou à frente. Lia e seus... Vocês vieram hoje? Estão pensando no almoço do Dia dos Pais, né? Lia e seus filhos. Depois, e Raquel com quem? José é o único nome de filho que aparece aqui. A Bíblia diz assim, olha, ele colocou os seus filhos, colocou as crianças, e Raquel Querido, quero te ensinar uma coisa sobre a palavra de Deus. Nada na palavra de Deus é por acaso. Nenhuma palavra na Bíblia é por acaso. A Bíblia está escrito aqui José, e não está Rubem, não está Judá, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Continue comigo. Por último, ele mesmo passou à frente ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Você já viu esse filme alguma vez? Há muito tempo depois, essa história vai se repetir. Então Esaú ergueu o olhar e viu mulheres e crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. São os filhos. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram... Quem chegou? José. Meu querido, José está assistindo tudo isso. Ele está vendo o pai com medo. Ele sabe que... O que o papai fez, mamãe? O que aconteceu aqui? Olha, mamãe, por que o papai... Quem é esse moço que está vindo? Quem é esses 400 homens? Por que ele está mandando presente? Mamãe, por que ele está chorando? Mamãe, o que aconteceu, mamãe? A Bíblia está citando o nome de José, porque muito tempo depois, a Bíblia vai dizer para nós que os irmãos chegam ali no Egito, e eles tinham vendido José, eles tinham traído, e agora José está na autoridade de Esaú. Agora ele tem poder para matar, ele tem poder para fazer o mal com seus irmãos, mas os filhos repetem aquilo que os seus pais fizeram, e ele começa a lembrar do perdão, ele começa a lembrar da angústia, então ele abraça os seus irmãos, eles choram, e um ciclo de maldição é quebrado, um ciclo de destruição é quebrado ali. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está usando a vida de Jacó para plantar uma semente na vida de José, para que José possa ser a resposta de Deus, porque a bênção de Deus para a tua casa vai ser geracional, vai passar de uma família para outra, para uma criança para outra, do neto para o neto. Se você crê, diga amém por isso, meu irmão. Ele estava lá, a Bíblia está dizendo, ele não fala Rubem, ele não fala Judá, ele não fala dos outros irmãos, fala José. José estava lá, e José ficou vendo, e José estava com Raquel. José chegou por último, ele viu os irmãos chegar primeiro, depois ele viu os outros irmãos, depois ele viu os outros, viu o choro, viu o abraço, e viu o perdão, e viu o medo do pai, mas ele foi lá também, e ele aprendeu uma lição, sabe?
A gente olha para a vida de José e acha que José é um acidente. Mas você precisa entender que José vai sair de casa há uns 7 anos mais ou menos. Ele viu muita coisa do pai. Ele sabia que o pai dele adorava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é o Deus de José, é o Deus de Jacó. Depois é o Deus de José sim, mas naquele momento é o Deus de Jacó. E quando ele vai ser testado pela mulher de Potifar, ele fala: como eu posso fazer isso contra o meu Deus? Sabe, nós temos essa oportunidade de levar a graça. Hombridade para mim é isso. Hombridade é entender o papel que você tem como homem, o papel que você tem nessa sua família, o papel que você tem sobre a vida dos seus filhos, o papel que você tem sobre a sua casa, sobre a sua esposa. E isso é um momento que a gente precisa falar. Não existe papéis que possam ser trocados, não existe papéis que possam ser substituídos. É claro que minha mãe fez o melhor, meu irmão me cuidou muito bem, meu irmão Pascoal, coitado, sofreu, teve que cuidar de um menino como eu, e até hoje ele às vezes se lembra de mim como filho. Foi impresso na vida dele um peso que não era dele, que era eu. Quando eu digo peso, não entenda mal, entendo, ele era um jovem, ele não tinha essa responsabilidade. Deus usou a vida do meu irmão, mas ninguém ia substituir aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, você sendo pai. Há uma sociedade que diz que pais não têm papel, que pode tirar o nosso nome até do... Entende o que eu quero dizer? Mas na verdade não é isso que a Bíblia ensina. A hombridade diz que você tem responsabilidade. Você pode chorar, você pode ter medo como Jacó, mas o seu exemplo vai ensinar ao seu filho como perdoar, como ter caráter, como ser uma família bendita no nome do Senhor. José vai ver tudo isso. E aí eu pergunto para você, será que José era próspero por acaso? Porque se você conhece a história de Jacó, você sabe que Jacó era muito próspero. Ele pega 3 ovelhas de Labão, transforma em 300. Sabe por quê? Porque Jacó era próspero. Será que tudo aquilo que José não viu, não foi impresso depois no Egito? Claro que sim. Mas aí a gente se pergunta, mas e eu? Eu me perguntava muito isso nas crianças. Eu me lembro quando a gente cantava na igreja e tinha aquelas homenagens, eu detestava aquelas homenagens porque eu sabia que meu pai não ia estar lá. Eu me lembro que quando eu me formei, meu pai não foi. Eu me lembro quando eu casei, meu pai chegou no final da cerimônia e ficou escondido, não quis entrar comigo, nem ficar lá na frente. E tudo isso vai marcando a nossa vida. Mas o que me liberta é saber que Deus assumiu o que o meu pai não podia assumir. Assim Deus fez na sua vida, assumiu você, cuidou de você, guardou você e cuidou de você até hoje, para que a partir de você seja uma bênção e a sua família seja uma família bendita no nome do Senhor. Alguns tiveram o privilégio de ter pais próximos, almoçar. A Lupe fala isso para mim, eu fico até com inveja quando ela fala que o pai dela todo dia de manhã ia buscar pão na padaria para ela tomar café. Meu pai, a palavra-chave do meu pai, se eu tivesse que resumir, era se vira. Vou contar uma história para vocês, eu não sei se eu já contei, só que é muito antigo aqui. Eu fui atropelado uma vez na rua, um carro passou por cima do meu joelho, e eu liguei para o meu pai porque eu não sabia o que fazer, minha mãe estava doente, meu irmão também não sabia o que fazer, e eu me lembro que falando com meu pai pelo telefone, ele disse assim: como é que está o joelho? Eu falei: está enorme. Consegue andar? Não. Faz o seguinte, fala para o Dudu levar você de cavalinho até o hospital, e semana que vem eu passo aí para ver você. E foi assim que aconteceu. Meu irmão Dudu me levou quase 2 quilômetros nas costas até o hospital, onde a gente tinha convênio, para que ele pudesse ver. E para mim isso era normal. Para mim, pai era assim. Pai falava: se vira. Mas um dia eu entendi que Deus, pela sua graça, pela imagem dele, eu posso ter uma imagem de pai restaurado, porque Deus não diz para mim: se vira. Deus cuida de mim, Deus sabe das minhas necessidades e supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas e glória. É um privilégio você entender a hombridade. A hombridade é isso, é saber que você sofre, que você chora, que você faz coisas erradas, que você se arrepende, mas que você tem o privilégio de ensinar o seu filho a palavra e colocar o seu filho debaixo da aliança do Senhor. Essa é a graça de Deus. Algumas pessoas vão lembrar dessa data com muita saudade, outras vão lembrar como eu, como um dia qualquer.
que não foi um dia especial. Outras vão lembrar esse dia como a partir de mim. É um dia abençoado. Mas o que eu sei e o que eu entendo, querido, é que o inimigo tenta destruir a paternidade para destruir gerações. Muitas pessoas hoje que têm dificuldade em crescimento pessoal, têm dificuldade na paternidade. Precisa se resolver. Eu me resolvi assim. Um dia eu olhei e falei assim, sabe de uma coisa? Meu pai não era perfeito, meu pai tinha defeitos, meu pai causou mágoas, tristezas, ofensas, mas eu não preciso ser nada disso, porque eu estou debaixo de um sangue. Eu estou debaixo de um sangue, do sangue do Cordeiro de Deus. Claro que se você falar com a minha filha, eu não sou perfeito. Vai ter um monte de coisa que ela vai falar que eu podia ser melhor, não é? Com certeza, eu também acho que poderia ser melhor, mas eu sei que aquilo que foi produzido em mim não vai ser reproduzido na vida dela, porque ela também está debaixo de um sangue. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Você recebe essa palavra? A partir de você, um ciclo, uma restauração. E a partir da nossa vida, querido, saudade. E é engraçado que eu falo tudo isso para você, e eu amo meu pai. Não tenho saudade do meu pai. Mas eu sei que não foi fácil. Mas para cada filho da minha casa, cada irmão que eu tenho, se você perguntar, ele vai contar um pai diferente. Parece até que não é o mesmo pai. Sabe por quê? Porque as nossas experiências são pessoais, mas elas não vão determinar o seu destino. Elas não determinam o seu futuro. Porque ainda que seu pai não pode te dar destino, Deus está dando destino para você, querido. Deus tem um chamado para a tua vida. Nós pais, a minha homenagem para você é essa. Que privilégio Deus te deu de começar uma geração numa sociedade como essa, numa nação que não tem paternidade, de você dizer, ei, eu e a minha casa é uma família bendita no nome do Senhor. A enxergar que tudo que o inimigo tentou destruir essa nação, Deus parou na cruz, e através da sua vida Ele gera gerações e gerações de filhos abençoados, em nome de Jesus. A nossa nação pode ter sido destruída, mas isso não importa, porque eu não sou mais cidadão dessa nação, eu sou cidadão do céu, eu estou debaixo da graça do Senhor, eu estou debaixo do sangue da nova aliança, do sangue de Jesus. Tudo que eu te contei de história é só para abrir teus olhos e dizer, ei, que privilégio eu tenho de saber que meu Deus me ama tanto, que quebrou toda a maldição e me colocou debaixo da bênção de Deus. Ah, como foi difícil ver coisas que eu era criança que eu não gosto nem de lembrar. Me lembro de meu pai, uma das cenas que eu lembro do meu pai em casa, brigando com meu irmão com faca e tentando enfiar nele uma faca, e eu não entendo até hoje porque eles brigavam tanto toda noite. Mas eu sei de uma coisa, na minha vida não há gritaria na minha casa, não há faca na minha casa, porque Deus transformou toda a maldição em bênção. Deus parou e começou um ciclo novo, porque você está debaixo de uma nova aliança. E você que tem pai, celebre-o. E você que tem um pai vivo ainda, abrace-o, beijo. Ah, mas ele fez coisas erradas. Querido, pai erram. Aprenda com os erros dele, porque quando você aprende, pais são facilitadores. Eu aprendi muito com os erros do meu pai. Quando você aprende com o erro dos seus pais, você não precisa seguir as pegadas deles e nos destinos que eles foram, porque você já sabe aonde vai chegar isso. Mas você começa a criar uma nova rota para você, onde você começa a dizer, espera um pouquinho, isso aqui eu sei que não funciona. Celebre, viva leve, viva feliz, curta, agradeça. E se você é um pai, querido, eu quero te dar parabéns, porque Deus te deu o privilégio de formar uma família bendita do Senhor, embaixo da aliança que Deus te deu. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, em nome de Jesus? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. O que o Espírito Santo me toca nessa manhã é quebrar um ciclo. Quebrar ciclos. Às vezes pessoas até que a gente ama, resolvidas, precisam quebrar um ciclo. Se você sente no seu coração que
Nessa manhã Deus está falando com você que a partir de você começa uma restauração, um ciclo novo. Eu quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Fica de pé no teu lugar e clama comigo agora, pede para Deus derramar as bênçãos sobre você. Você não pode ir ao lugar onde você não viu, não foi. E às vezes é um desafio para nós, querido. Quantas de nós aí perdemos os nossos pais cedo? Nessa pandemia, quanta gente aí está perdendo pessoas que amam. Mas Deus começa um ciclo novo na nossa vida. E Ele fala, olha, esse ciclo fechou, mas a partir de você, José vem e começa uma nova fase, uma nova restauração, um novo tempo, uma nova milagre nessa nação. Vamos orar? Levante sua mão bem alta e diga assim, Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu começo, a partir da minha vida, um ciclo que vai abençoar muitas gerações, minha família, meus netos, meus bisnetos, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela herança que o Senhor me deu e pela paternidade que eu tenho, que é o Senhor na minha vida. Quero convidar todos a ficar de pé agora e dizer comigo só uma palavra, diz assim, Pai nosso. Você pode dizer, Pai nosso, que estás nos céus. Oh, meu querido, Ele continua sendo seu Pai, Ele continua guardando você, Ele continua abençoando você em tudo, em nome de Jesus. Amém.